Amém. Irmãos, verdadeiramente toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vou dar um aplauso para Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom mesmo. Tudo que está acontecendo nessa semana no Japão e o que vai acontecer depois. Porque eu queria que vocês ouvissem o que eu vou dizer e anotassem até se fosse possível. O Japão vai entrar, a igreja evangélica brasileira no Japão e a igreja evangélica japonesa vai entrar em um tempo novo a partir de agora. Por que esse menino aí lá de Natal, Rio Grande do Norte, chega aqui e acha que vai ser diferente? Eu tive essa semana, irmãos, a confirmação de tanta coisa. Porque quando eu estava saindo de lá, Deus falou comigo, você vai para o Japão em julho. Eu falei com o apóstolo William em abril, quando Deus falou comigo, para dar um abraço no William, orar por ele. Porque o que vocês passaram aqui, eu estava em Goiânia. Eu estava ministrando lá na igreja do apóstolo Creoncio, da apóstola Dária. E aquilo que vocês passaram aqui, a gente viu ao vivo, podem ter certeza também, seus parentes, mas a gente que nem conhecia vocês também, igualmente a gente ficou tão abalado com tudo aquilo que a gente viu, né? O mundo todo ficou abalado, e nós que conhecíamos pessoas aqui, como eu já conhecia vocês, apesar de vocês não saberem quem eu era, mas eu já conhecia vocês, daqui a pouco eu digo como é que eu conhecia vocês, e eu já tinha falado com o William. E quando eu cheguei em Porto Seguro, em abril, e falei com o apóstolo William, assim, realmente meu coração se encheu de amor por ele, porque ele estava escorado assim no altar. Meu Deus, o homem estava com a cara assim, de que será que meu ministério acabou? Será que o sonho acabou? Será que o sonho de ver o Japão rendido a Jesus acabou? Foi a leitura que eu fiz em você, né? E aí eu fui lá, dei um abraço nele, orei por ele, mas não imaginava que viria o Japão. Imaginei que a gente ia ter um contato via Skype, alguma coisa desse tipo. Quando foi em julho, Deus falou comigo. Eu lembro que eu estava tomando banho e Deus falou comigo, você vai para o Japão. Aí me deu aquela aflição no espírito, eu disse, meu Deus, como é que eu vou para o Japão? Meu Deus? Como é que eu vou para o Japão? E Deus foi trabalhando as coisas, Deus nos deu toda a estrutura, tudo que nós precisávamos. E para a glória de Deus, nós estamos aqui no Japão, amém? E eu fiquei muito feliz com essa viagem, porque foi um presente também especial de Deus na minha vida, pelo fato de que em 1984, eu conheci aquele livro do pastor David Young Cho, A Quarta Dimensão. Quantos de vocês aqui já tiveram na igreja do pastor Cho lá na Coreia? Aqui. Os outros não tiveram? Então agora, dia 14, o apóstolo William está indo orar. Eu não sei se o pastor Elias está indo também. Não está indo não, né? Mas se vocês puderem ir com o apóstolo William, orar na Coreia, ver aquela realidade. Mas tem uma história engraçada nisso daí, que em 84 eu morava em Rondônia, eu tinha 18 para 19 anos, e peguei aquele livro e eu queria casar, eu queria uma esposa. Eu era crente, eu queria uma esposa. E eu orei e gerei minha esposa no Espírito a partir da leitura daquele livro. E depois eu casei com a Ana Mara, nós somos casados há 22 anos. E o meu sonho era trazer a Ana Mara na Coreia, na igreja do pastor Cho, e ser ministrados pelo pastor Cho. E foi, irmãos, tão especial, porque a viagem para o Japão seria um desafio, mas a viagem para o Japão, passando pela Coreia, ficando 2 dias na Coreia, outro desafio. Mas Deus é tão lindo, irmãos. Sabe que a gente veio para a Coreia, nós ficamos ali em Seul um dia e meio, na verdade foram 2 dias que a gente ficou em Seul. Desses 2 dias que nós ficamos em Seul, nós fomos à igreja do pastor Cho, ele já está aposentado, mas nós tivemos a honra de, nesse dia que a gente foi, ele pregar, e nós fomos ministrados por ele, amém? Depois fomos até a colina de oração, ficamos numa daquelas grutas da colina de oração, orando, e depois chegamos aqui ao Japão. Então Deus é tão especial, Deus é tão fiel.
aquele homem desde 1984 que inspira a minha vida. Desde que eu era jovem, eu era inspirado pelo mover da Coreia, por ver a minha nação salva, o Brasil. E para mim foi muito especial poder chegar e estar aqui. E hoje estar aqui com vocês também é especial, porque a gente vai vendo como Deus vai juntando as coisas. O ano passado, 2010, início de 2010, eu sou muito amigo do apóstolo Marcos Valério e da apóstola Kedma, que são amigos do apóstolo Erivelto. Eu encontrei o Marcos Valério, ele estava triste porque tinha passado por um problema na igreja, tinha passado por dificuldades. E nós fomos pescar, eu, ele, e foi também um sujeito do Japão, o nome dele era Erivelto. Erivelto. E lá ele levou uma vara e reclamava porque disse que a vara era pesada. O cara entendia tudo de pesca. Não pescou nada, que a vara era pesada. Mas lá eles abriram o coração que eles queriam algo mais para o ministério deles. E eu pude então dizer para eles, olha, Deus tem me dado coisas grandes, assim, Deus tem me dado estratégias, Deus tem me dado ferramentas para trabalhar e para desenvolver o ministério. A partir daquele dia, então, fizemos uma aliança. Acho que um ou 2 meses depois, eu fui à igreja do apóstolo Marcos Valério, ministrei na igreja dele. Depois que nós fizemos esse trabalho, o mesmo trabalho que eu fiz aqui na igreja do apóstolo William, depois que nós fizemos esse trabalho, o ministério do apóstolo Marcos Valério cresceu assustadoramente em todas as direções. Esse negócio aí, vidas, células, multidões, é de lá, da igreja do Marcos Valério. Aí eu dei uma turbinada, né? Ficou vidas, células, famílias, multidões, no nosso caso lá, que eu fiquei devendo, não ensinei para o seu povo. Na próxima eu ensino. E então o apóstolo Erivelto ficou impactado nesse dia lá, e falou de mim para o apóstolo William. E o apóstolo William, então, durante esse período aí, eu acho de 1 ano e meio, 2 anos, tem conversado comigo e deu certo de a gente estar aqui. Então, bom, eu quero agradecer a vocês, porque eu só estou aqui porque o seu apóstolo, o apóstolo Erivelto, confiou no meu líder, no apóstolo René Terranova. Sabe, os nossos líderes, eles são portas na nossa vida. O apóstolo Erivelto é uma porta na vida de vocês. Os pastores Elias e Ângela são porta na vida de vocês. Quando o pastor abre uma porta, pode ter certeza que vem bênção naquela direção. Quando o pastor fecha, tem proteção na tua vida. Então, é debaixo desse entendimento e debaixo dessa compreensão que eu estou aqui, de que Deus tem um projeto para essa terra, que começou lá atrás. Eu não estou aqui por acaso. Eu poderia ter vindo aqui de férias, eu poderia ter vindo aqui para turismo, mas eu vim debaixo de um projeto. Uma igreja lá em Manaus foi abençoada, e depois Deus decidiu abençoar também a igreja aqui no Japão. Amém? E para mim é muita alegria estar aqui com vocês. Para mim eu tenho muita satisfação de poder estar ministrando a vocês e repartindo um pouco daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos ministrado. Vai ser sempre assim, irmãos. Quando nós semeamos, nós colhemos. Sempre vai ser assim. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. E nesse caso, vocês semearam na minha vida, quando o apóstolo Erivelto saiu fazendo propaganda em tudo quanto era canto do trabalho que eu tinha feito. Eu acabei vindo para o Japão e hoje eu estou aqui com vocês. A gente sempre semeia e a gente sempre colhe. Eu quero então agradecer ao apóstolo Erivelto, à apóstola Ruth, e agradecer aos pastores Elias e Ângela, vai chegar, viu? Elias e Ângela, e agradecer à comunidade Renovo. Fechando tudo para colocar o ponto. Eu só estou aqui no Japão, então, por causa de vocês. Dê um aplauso a Jesus e agradeça a Deus. Muito obrigado. Amém? E quando o pastor Elias me convidou para ministrar aqui, eu não tinha nem pensado nessa dívida, senão eu tinha aceitado na hora. É que eu estava sentado ali, estava ali me adorando e começou a me ver o histórico, né? Então eu só estou aqui por causa de vocês. Mas quando ele me convidou para ministrar aqui hoje, eu fiquei orando, eu disse, eu vou orar, porque eu não sei se Deus tem uma palavra. Então eu orei, Deus confirmou que eu deveria estar aqui com vocês.
E Deus tem uma palavra na nossa direção, irmãos. Vamos orar, amém? Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua verdade. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Senhor Deus, profetas nessa nação, Senhor Deus, para proclamar o nome de Jesus. Senhor, eu sei que muitas têm sido, Senhor, as investidas do inferno para destruir o projeto, mas o Senhor tem um projeto de redenção e um projeto de salvação para essa terra. Eu sei que o Senhor vai trazer à existência tudo aquilo que o Senhor tem em mente, e que a bênção vai se estabelecer, meu Pai, vai se estabelecer, meu Deus, na vida de brasileiros que moram aqui no Japão, na vida de japoneses, Senhor Deus, e de todas as outras nações que estão aqui. Pai, eu creio, meu Deus amado, que essa nação não será mais chamada a nação das catástrofes, a nação dos desastres naturais, a nação onde a bomba atômica foi usada contra um povo pela primeira vez, mas será chamada nação de paz, nação de avivamento, nação das vitórias do Senhor. Pai, eu te louvo, meu Deus, pela tua misericórdia, e eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 9, e a partir do versículo 35. Eu sou um homem apaixonado por vidas e pelo projeto de Deus. Eu descobri o projeto de Deus na minha vida, e depois que eu descobri o projeto de Deus na minha vida, eu me apaixonei de uma forma tal que eu não quero outra coisa na vida a não ser cumprir o projeto de Deus. Eu estava ministrando hoje pela manhã na igreja do apóstolo William, e eu falei para aquelas pessoas que estavam ali: olha, se vocês vêm aqui para o Japão só para trabalhar e ganhar dinheiro e voltar para o Brasil, a vida de vocês é muito miserável. É muito pouco. Deus tem um projeto para cada um de vocês. Ah, apóstolo, eu não posso mais voltar para o Brasil. Calma, irmão, claro que você pode. Calma, irmão, claro que você pode voltar para o Brasil. Não é pecado voltar para o Brasil. Mas eu quero dizer a você que na nossa vida, nós que nascemos de novo, nos é dado um projeto no coração, que é o projeto do próprio Deus. Deus tem sonho para as nossas vidas. Então, quando nós entendemos os sonhos de Deus para a nossa vida passa a ter sentido, nossa vida passa a tomar uma nova dimensão e a tomar um novo direcionamento para se alinhar a esse projeto. Então, eu sou alguém extremamente apaixonado pelo projeto de Deus na minha vida. E o projeto que Deus colocou na minha vida, irmãos, é, de modo assim, bem claro, ajudar o apóstolo René a consolidar o Brasil e as nações da terra. É o meu projeto. Mas, apóstolo, você não tem projeto pessoal? Não, de certo modo é um projeto pessoal. Mas não é um projeto meu, é um projeto que Deus me deu. Com quem eu aprendi isso? Eu aprendi isso com um levita. Eu aprendi isso com um levita da minha igreja, o pastor Alexandre. Ele disse para mim: apóstolo Jonas, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu disse: o que é, meu filho? Eu não tenho projeto pessoal. Eu disse: como é que é isso? Gostei. Como é que é isso? Eu vivo os projetos de Deus na minha vida, servindo a você, servindo ao seu ministério, ajudando você a alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, por exemplo, agora mesmo o pastor Alexandre está ministrando na Bahia, que eu mandei ele para lá para me dar suporte, porque eu estava aqui e não podia estar lá. Irmãos, eu tenho um projeto que Deus me deu. A grande pergunta é, irmãos, por que é que às vezes as pessoas vivem tão distantes e até tão desfocadas, vivendo vidas que estão aquém daquilo que Deus pode fazer para elas? Voltando à história do Japão. Então eu estava dizendo para as pessoas hoje de manhã na igreja: se você vive uma vida de trabalhar e depois voltar para o Brasil, que vida é essa? Será que não há um propósito para o tempo que você vai estar aqui no Japão? Ou um propósito para você estar trabalhando naquela
empresa ou naquela fábrica, ou um propósito para você ter um ministério, ou para você ter uma célula, ou um propósito para a sua vida como pai, ou como mãe, ou como família? Claro que há, irmãos. O êxito não está em nós vivermos a nossa vida, trabalharmos muito e conquistarmos algumas coisas materiais. Não, o êxito está em cumprir o projeto de Deus. Amém, irmãos? E eu vou dizer a vocês, isso estava no coração de Jesus. Jesus não viveu os seus próprios sonhos, ele viveu os sonhos de Deus. E ele trabalhou, e ele viveu aqui na terra, para estabelecer os sonhos de Deus na vida da humanidade e na nossa vida. Mateus capítulo 9, versículo 35. Eu quero falar para vocês sobre a estratégia de Jesus para consolidar a terra, a humanidade. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, versículo 10, agora capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Amém? Quando Jesus chegou na terra, a Bíblia está dizendo aqui que ele percorria todas as cidades e aldeias de Israel. E o que ele fazia nessas cidades e aldeias? 3 coisas. Primeiro, ele ensinava. O ensino fala da instrução da palavra de Deus, no caso o Antigo Testamento. Jesus estava sempre ensinando, sempre ensinando. A cabeça de Jesus funciona assim: se o povo aprender, vai descansar. Mateus 11, 27. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quanto mais nós aprendemos, mais nós estamos descansados. Alguém que está aqui no Japão e não fala o idioma, tem dificuldades muito mais do que alguém que está aqui no Japão e que aprendeu o idioma. Porque aprendeu o idioma, tem mais descanso, tem mais facilidades. E Jesus tinha essa preocupação de ensinar, irmãos. Jesus vivia ensinando. E não somente ensinando, mas a Bíblia também diz outra coisa: e pregando as boas novas do reino. Então ele ensinava a doutrina dos profetas, ele ensinava a lei, ele ensinava como caminhar na lei, mas ele ensinava também. Ele pregava as boas novas do reino. Qual a diferença, apóstolo, entre uma coisa e outra? A diferença entre ensinar e pregar é a mesma diferença entre a chuva e o orvalho. O que acontece com o orvalho? O orvalho cai toda noite. E aquele orvalho que cai toda noite, ele não faz mal para a planta. Ele vai, se não for geada, ele vai alimentando a planta, hidratando a planta. A chuva não, a chuva cai de uma vez. Toda noite pode cair orvalho, que não vai ter problema. Mas a chuva cai de uma vez. Se cair chuva toda noite, vai ter dificuldade. Há uma diferença entre a chuva e o orvalho. Ensino é orvalho. Jesus ia de aldeia em aldeia ensinando, martelando com o povo. E ele também pregava. E como é que o pregador faz? Chama uma decisão. Ele dizia: se arrependam porque é chegado o reino. Mas era a pregação de João Batista, mas de Jesus também. Se arrependam porque é chegado o reino de Deus. E aí quando ele dizia se arrependam porque é chegado o reino de Deus, ele estava pregando o reino e dizendo se arrependam. Ele ensinava, ele pregava, e a outra coisa que ele fazia, ele libertava as pessoas, curava as enfermidades e as moléstias entre o povo. Jesus curava, expulsava demônios, e era o trabalho de Jesus. Chegava na sinagoga, ensinava a lei e os profetas.
depois chamava as pessoas ao arrependimento para andarem no reino, e depois curava todos os enfermos. Às vezes caía de curar no sábado, dava maior confusão, que vocês sabem disso. Era problemático, porque muita gente não aceitava isso. Mas Jesus tinha um projeto, viver os sonhos de Deus. Amém? Agora, irmãos, me chama a atenção, eu queria que você olhasse para o texto. Nós falamos do versículo 35, do capítulo 9. Mas no versículo 36, olha o que está escrito aí. E, vírgula. Essa vírgula não é só para a gente respirar, mas é uma vírgula que eu queria que você parasse e olhasse aqui para mim, para a gente pensar nela. Em algum momento do ministério de Jesus, ele se deu conta da limitação que ele tinha para tão grande obra que estava diante dele. Jesus era totalmente Deus, mas também era homem. Ele passou por Cafarnaum, pregou, ensinou, pregou e curou. Ele passou por Betsaida, ensinou, pregou e curou. Ele passou por Corazim, ensinou, pregou e curou. Ele mesmo disse que passou por essas cidades. Mas chegou um momento que ele parou. E a Bíblia diz aqui, olha só, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Nesse momento, Jesus se deparou com um projeto de Deus. Ele diz, o Pai me enviou. O projeto de Deus e com a limitação humana dele, apesar de ser Deus, de como homem cumprir esse trabalho de ensinar, de chamar ao arrependimento e de libertar e curar as pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? A mesma limitação que nós temos. Eu disse para o apóstolo William, você é a minha porta aqui no Japão, e todas as pessoas que quiserem alguma coisa comigo aqui no Japão é contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus colocou no meu coração em que em todo o território que eu chegar, eu preciso me multiplicar em uma pessoa. Porque eu não tenho condição de fazer todo o trabalho sozinho. Se eu tenho um projeto, eu preciso me multiplicar. E como é que eu faço isso? Foi a mesma pergunta que Jesus fez. Como eu já passei por todas essas aldeias, e ainda existem tantas aldeias, e ele diz assim, olha a multidão. Olha a multidão. A Bíblia diz que o coração de Jesus doeu. A Bíblia diz que Jesus ficou em uma aflição porque era muita gente. E ele diz assim, os trabalhadores são... Vamos lá, igreja, os trabalhadores são poucos. Poucos, irmãos. Olha quem falou isso, não foi o apóstolo Jonas, não foi o pastor Elias, ou a pastora Ângela, foi Jesus. Foi Jesus que disse, como é que a gente vai fazer esse trabalho? E ele pediu ajuda aos discípulos, olha aí. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. Por favor, me ajudem. Até então ele não tinha levantado os 12, ele tinha um grupo que seguia ele. Ele disse, me ajudem, vamos orar, para que Deus mande trabalhadores para essa obra. Para que Deus mande ceifeiros para essa obra. Porque o trabalho é muito grande. Irmãos, eu não estou falando de homens, eu estou falando do próprio Filho de Deus. Que diante da missão de evangelizar a terra, chegou à conclusão de que não era um trabalho só para ele. E ele então deparou-se com uma limitação. Eu queria ensinar um princípio espiritual aos irmãos. Como princípio, todo princípio
É como uma lei que serve para todos, inclusive para Jesus. Jesus disse, por exemplo, que o dia nem a hora ele não sabe. Quando as coisas estiverem acontecendo, vai chegar o dia que Deus vai dizer, vai lá e arrebata a noiva. Mas nem Jesus sabe a hora. Aqui também, Jesus nasceu. Jesus passou pela adolescência, fez o seu bar mitzvah em Israel. Depois Jesus inicia o seu ministério e João Batista disse, por que você tem que ser batizado? Aí ele disse assim, para cumprir o mandamento. E Jesus foi cumprindo cada passo que Deus mandou. E ele começou o ministério dele, começou a ensinar, e daqui a pouco ele deparou-se com uma limitação. Que ele não poderia sozinho evangelizar a terra. Ensinar, chamar o arrependimento, curar e libertar as pessoas. E ele disse para os discípulos, orem. Orem porque nós precisamos de uma resposta de Deus. Qual é o princípio que eu quero ensinar a vocês? Deus vai derramar muito sobre a vida de vocês, sempre que vocês obedecerem uma instrução. Quando uma instrução é obedecida, você dá um passo, a segunda instrução vem. Quando a segunda instrução é obedecida, vem a terceira instrução. Quando a terceira instrução é obedecida, vem a quarta instrução. Tem muita gente querendo receber o milagre, o ministério, o crescimento, ser acrescentado diante de Deus, mas não obedece às instruções. Eu fiz um desafio aos discípulos da igreja, os discípulos do apóstolo William. Quem aqui quer um carro? Um monte de gente levantou o carro. Porque não precisar mais de fazer mucai. Então fica aquela, quem aqui quer o carro? Um monte de gente levantou o carro. Eu disse, quem aqui já tem carteira de motorista? Ninguém tinha. De todos os que queriam o carro, ninguém tinha carteira de motorista. Eu disse, então agora, Deus vai dar um carro a vocês, mas vocês agora vão lutar, vão economizar, vão trabalhar e vão tirar sua carteira de motorista no Japão. Depois Deus vai dar o carro. A mesma coisa, a instrução, ela precisa ser seguida. Quando você segue uma instrução, uma bênção vem depois. Amém? Entenderam esse princípio espiritual? O que é que você está buscando de Deus? Qual o milagre que você está buscando para a tua vida? Siga a instrução. Siga a instrução que o milagre vai vir. Siga a instrução que as coisas vão acontecer. Uma coisa de cada vez. Para estar aqui com vocês, eu segui todas as instruções de Deus, por isso que deu certo. Eu coloquei o joelho no chão e eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro para essa viagem. Como eu vou fazer para essa viagem? Deus disse, faça isso, 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 certo. Senhor, o visto como é que vai ser? Deus falou como é que ia ser o visto. A viagem, Senhor, direto para o Japão é mais barato. Deus disse, não, eu quero que você vá pela Coreia. E eu disse, Senhor, como é que eu vou pela Coreia? Está caro. Deus disse, você vai pela Coreia. E eu fui seguindo todas as instruções. E à medida que eu fui seguindo as instruções, Deus foi abençoando. Coloca a mão aqui, ó. Coloca a mão aqui. Aí. Amados, deixa eu falar para vocês isso. O Espírito Santo fala aqui no teu íntimo. Não fala aqui na tua cabeça. Aqui você está preocupado. Fica com a mão, tira não. Aqui você está preocupado como você vai pagar a conta. Aqui você vai estar preocupado o que é que a outra pessoa vai dizer. Aqui você está preocupado em satisfazer a tua vontade. Aqui o Espírito está gritando e dizendo, cala a boca. Ou então ele está dizendo, vai lá. Todas as bênçãos que Deus tem dado na minha vida, tem dado porque eu tenho aprendido a cumprir as instruções. Levante essa mão, mesma mão, e diga assim, Senhor, eu preciso da instrução. Quando ela vier, eu vou obedecer. Dê um aplauso a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Aqui pode dar grito de júbilo? Pode. Diga aleluia, irmão. No tempo que eu era pastor batista, eu colocava o povo para fora da igreja quando dizia aleluia. Eu louvo a Deus pela igreja batista. Os meus 4 avós eram batistas. Meus avós foram evangelizados pelos pioneiros da igreja batista regular no Brasil. Eu louvo a Deus pela igreja batista, mas assim, eu era muito tradicional, eu mandava o povo embora.
Se dissesse um glória a Deus diferente, eu já tinha conversa no gabinete. Eu fui pastor assim durante 13 anos. Mas Deus me curou disso, amém? Então diga aleluia. Jesus, irmãos, como homem, passou pelas mesmas limitações que nós. Pastor, pastora, Deus quer salvar essa nação. Deus quer trazer, pastor Elias, pastora Ângela, um avivamento sobre essa nação. Pergunte a Deus qual é o próximo passo. Igreja, levante a sua mão e diga: Senhor, revela qual é o próximo passo ao nosso pastor. Diga: Senhor, só a igreja, Senhor, revela aos nossos pastores qual é o próximo passo. Amém? Olha para cá, irmãos. Que lugar é esse aqui? Requinã. Requinã. Nós estamos o quê? 200 quilômetros do apóstolo William? 160 quilômetros. Deus vai revelar para você qual é o seu próximo passo. E vai revelar a ele e a apóstola Márcia qual é o próximo passo deles. E vocês vão seguindo os passos e Deus vai trazendo solução. Amém? Como é que a gente faz? As fábricas mudaram de horário. Como é que a gente faz? O povo está voltando para o Brasil. Deus vai dizer o próximo passo. O que eu orei mais aqui, irmãos, foi para descobrir qual é a chave para tocar o Japão. E sabe que Deus me mostrou? A chave para o Japão é a comunidade brasileira. Amém, irmãos? Então vou dizer de novo. A chave para o Japão é a comunidade brasileira. Oh Deus, glória a Deus. Eu estava orando por isso, porque Deus disse: vai ao Japão. E disse para mim: vai começar um grande avivamento no Japão depois da sua ida. Meu Deus. Renê Terra Nova, Marcel, não sei quem, David Schultz, e Jonas, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, do Nordeste lá. Acostumado a comer rapadura com farinha. Deus disse: vai acontecer. Nós chegamos, vocês conhecem o pastor Fábio, da comunidade japonesa? Eles não conhecem. Chegamos, posso falar? E eu conheci esse pastor Fábio, oficial de justiça aqui no Japão. E começamos a conversar. E ele disse: o pastor Cho falou que Deus falou para ele. Olha só, o pastor Cho, David Cho, da Coreia, falou que Deus falou para ele: pare de orar pelo Japão, porque eu entreguei o Japão aos brasileiros e aos de língua hispana. Dê um aplauso a Jesus. Acabou aí não? E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é isso? Deus falou comigo, eu disse para o apóstolo William: não se preocupe em ganhar japonês agora, porque a comunidade brasileira, evangélica brasileira, vai crescer tanto que vai fazer pressão na comunidade japonesa. O Fábio era discípulo do Tanaka Sensei, isso aí vocês conhecem, né? Pastor Tanaka. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? O pastor Tanaka, também nunca tinha ouvido falar. O pastor Tanaka é o pai do avivamento da igreja japonesa. Morreu há dois anos atrás. Morreu há 2 anos atrás. E ele tem uma visão clara da parte de Deus, de que seriam os brasileiros que iriam consolidar o Japão. Ele era japonês, e a igreja dele no Japão, que hoje está lá perto do apóstolo William, é pastoreada pelos seus 2 filhos, tem 300 japoneses salvos. Vocês sabiam disso, irmãos? Não? Está vendo? Eu também sou notícia. Ó. Mas sabe qual era a visão que ele tinha? De que viria um grande avivamento para essa terra. De um lugar onde havia um grande rio e uma pessoa sentada numa canoa pescando. Pescando. Esse lugar para mim é o Amazonas. A igreja de vocês veio de onde? A igreja de vocês veio de onde? Eu represento aqui quem? Que é de onde? Dê um aplauso ao Senhor Jesus, irmãos. Olha,
Diga seguir a instrução. Então eu segui a instrução e cheguei aqui, fiz tudo direitinho, vim pela Coreia, vim pelo Japão, ministrei na igreja do Apóstolo Livre, fiquei com medo de vir aqui para não furar a instrução. Eu tenho medo de dar um passo fora da instrução do Espírito Santo. Mas Deus autorizou eu estar aqui com vocês, porque Deus tinha uma palavra. Amém? Irmãos, a vida de Jesus, o êxito de Jesus e o ministério de Jesus foram o que foram porque Jesus nunca desobedeceu a uma instrução do Espírito Santo. E qual foi a instrução do Espírito Santo? Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, irmãos. Capítulo 9, termina no versículo 38, Jesus dizendo, rogai. Rogar é uma oração com peso, para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. No capítulo 10, agora versículo 1, diz o quê? Chamando a si os seus 12. Então, os 12 são uma resposta de Deus à impossibilidade que Jesus viu de evangelizar o mundo. Você entendeu? Dê um aplauso ao Senhor e glorifique o nome dele. Se você entendeu. Amém, irmãos? No livro de Mateus, fala desse momento, no livro de Lucas também fala desse momento, no livro de Marcos. Mas aí o que acontece? Nesse momento vem uma instrução da parte de Deus. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim, e subiu Jesus ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele, e que os mandasse a pregar. Está assim na sua Bíblia? Amém? Agora Lucas capítulo 6. Diga, Deus já deu a estratégia para consolidar o Japão. Amém? Lucas capítulo 6, a Bíblia diz aqui no versículo 12. E aconteceu naqueles dias, subiu Jesus ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era de dia, chamou a si os seus 12 discípulos. Amém? Então veja só. Juntando as três narrativas, nós temos um quadro completo do que aconteceu. A impossibilidade, a oração e a resposta. Levanta 12. Olhe para o seu irmão e diga assim, a resposta para o Japão são 12. Diga, a resposta para o Japão são 12. Como é que isso funciona, apóstolo Jonas? Está aqui na Bíblia. Marcos capítulo 3, o texto que eu acabei de ler antes de Lucas, diz assim, e subiu ao monte e chamou para si o que eles quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar. Então os 12 são a resposta de Deus. E os 12 precisam estar com o líder, para que depois possam pregar. Vamos entender isso. Eu fui o cara mais rebelde que eu conheci. Rebelião é um negócio muito comum na gente, mais comum, misericórdia, do que a gente imagina. Porque cada homem, cada mulher é um indivíduo. E como indivíduo, busca seguir a sua própria rota. Busca seguir o seu próprio entendimento, o seu próprio caminho. É natural isso. Estou dizendo que é certo, mas é natural. E Jesus viu isso nos seus discípulos. E Jesus disse, eu quero que vocês estejam comigo. Em 2006, eu tive uma conversa com o apóstolo René, e foi uma conversa muito séria. Ele disse, Jonas, olha, eu vejo em você um potencial muito grande, mas eu estou cansado de ficar dizendo as coisas e você fazendo outra coisa. Eu disse, que é isso, apóstolo? Eu sou fiel. Aí ele olhou assim, virou a cara e vamos tocar para frente. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, irmãos. Eu disse, eu sou fiel. Não pode, eu não sou rebelde. E eu fiquei com isso na cabeça, fui orar, fui jejuar, disse, Senhor, eu quero ser fiel ao meu líder.
Eu quero estar perto do meu líder, eu quero aprender com o meu líder. Teve um congresso, moro em Natal, Maceió, 500 quilômetros, em Maceió. E eu estava fazendo jejum. Eu disse, eu vou fazer 14 dias de jejum, e vou chegar na presença do meu líder, e vou estar firme, e vou acabar com essa rebelião da minha vida. Eu estava no jejum. Quando eu cheguei em Maceió, cheguei com um discurso ensaiado. Com um discurso ensaiado, irmãos. Está aqui, apóstolo. Estou jejuando, eu quero dizer ao Senhor que eu estou disposto a seguir as instruções. Eu não quero me rebelar, eu estou muito firme no meu propósito. E disse o discurso. Quando eu acabei de dizer o discurso, ele disse, meu filho, tome água de coco. Aí eu trabalhava com uma empresa, eu tinha uma empresa. Durante 5 anos eu tive uma empresa, uma franquia de purificadores de água. Eu disse, apóstolo, mas eu tenho um purificador de água lá em casa que é muito bom, não preciso tomar água de coco não. Ele disse, tome água de coco, meu filho. Eu disse, não, apóstolo, meu purificador é muito bom, ele tem isso, 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 isso. Aí ele parou e olhou para mim assim. Ele não falou nada, ele olhou assim e disse, está vendo o que eu disse? Virou as costas e foi embora, irmãos. Os 500 quilômetros mais compridos da minha vida, de volta para casa com raiva, com fome. Como, meu Deus do céu. Mas não ficou aí não, irmão. Passou aí 3 meses, tinha um congresso em João Pessoa, em Recife, que era bem pertinho, 200 quilômetros. Eu disse, eu vou chegar lá. E fui com discurso ensaiado, com minha esposa, com Mara do lado, discurso ensaiado. Apóstolo aqui, ó, entendi, realmente tinha aquela postura, mas eu quero dizer ao Senhor que estou disposto agora a caminhar, eu não estou com rebelião mais, o Senhor fala, eu estou aqui pronto. E fiz um discurso mais lindo do mundo. Depois, no final do discurso eu coloquei uma vírgula. Eu disse, olha, só não dá para caminhar com o senhor quando o senhor estiver viajando para longe e eu não puder acompanhar por falta de dinheiro. Ele parou assim, olhou para a Mara e disse, está vendo? Irmãos, eu entrei numa guerra para ser fiel à instrução do meu discipulador. É por isso que a Bíblia diz que Jesus chamou os 12, colocou tudo dentro de uma casa em Cafarnaum, que provavelmente era ou a casa da sogra de Pedro, ou perto da casa da sogra de Pedro, colocou todo mundo lá dentro e disse, vamos aprender. E vocês sabem que o projeto de discipulado de Jesus não foi fácil, não foi mole, porque a turma era difícil, como eu sou e como você é. Mas o que é que acontece? O 12, ele foi uma resposta de Deus para a consolidação da humanidade. O 12 é uma resposta de Deus para a consolidação da nação, mas você precisa estar debaixo de uma orientação constante do apóstolo Erivelto, vocês precisam estar debaixo da orientação constante do seu pastor e da sua pastora, o senhor do apóstolo René Terra Nova e eu do apóstolo René Terra Nova. Irmãos, eu decidi ser discípulo. E como é que funciona isso, apóstolo Jonas? Eu decidi estar perto do meu discipulador. Pronto. Quando eu digo essa frase, eu não vivo os meus sonhos pessoais. Eu vivo os sonhos de Deus na vida do meu apóstolo René Terra Nova. Isso é coisa de doido, alguém diz. A minha alma mesmo assim se mexe, que tu vai dizer isso de novo? Vou. Sabe por que eu falo, irmão? Porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu não sou mais como um monte de gente que eu conheço, solto aí, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Eu tenho um propósito, eu tenho minhas metas. E a minha meta hoje é estar perto do meu discipulador. Sabe, em 2008, início de 2008, eu disse para o meu apóstolo que eu não tinha dinheiro para andar com ele. Me arrependi disso. Pois sabe o que aconteceu, irmãos? Deus tem me prosperado tanto que hoje eu não tenho dificuldade de ir para qualquer lugar do Brasil ou do mundo para estar perto do meu discipulador. Eu não estou brincando, irmãos. Eu não estou brincando. No mesmo ano, não, um ano depois, eu ganhei uma espécie de bônus, onde eu viajo para qualquer lugar do Brasil com menos de R$300. Eu não tenho limitação para ir para qualquer lugar do Brasil. Tem um lugar no Brasil que é mais longe do que o Japão, e eu fui lá. Eu estou falando sério, como é teu nome, irmão? Marcelo?
Marcelo, tem um lugar no Brasil que é mais longe do que o Japão. Cruzeiro do Sul, no Acre. Meu irmão, eu entrei em 4 aviões da Gol para voltar de lá, meu irmão. E quase que eu não chego. O lugar longe. Quem conhece aqui? Ela tá dizendo, vocês não são de lá não, né? Hein? Vocês são de Rondônia. Cruzeiro do Sul, no Acre. Não é longe? Estou dizendo, é mais longe do que o Japão. Hein? Oh, é mais fácil sair do Rio Grande do Sul para lá do que de Natal. É um S que a gente faz no Brasil. Irmãos, Deus me deu condição de ir para qualquer lugar do mundo, por uma decisão, porque eu decidi ser discípulo. Quando nós decidimos estar com o nosso discipulador, quando nós decidimos estar com o nosso mentor, quando nós decidimos ser 12 de alguém e ter 12, Deus muda o nosso histórico, Deus muda a nossa história, porque nós nos alinhamos com um projeto de Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Chegou o tempo da igreja brasileira no Japão tomar posse do projeto que Deus tem para ela, e essa igreja será conhecida como uma igreja forte nesse território. Diga amém. Jesus nomeou os 12 para estar com Ele. Então, igreja, há algo aqui que eu quero dizer para vocês. Estar com o líder é se expor. Se expor a 2 coisas. Estar com o líder é se expor ao crescimento. Eu fico vendo os irmãos aqui e fico pensando, para onde o Senhor quer levar os irmãos? Parece que tem um Jonas aqui. Quem é o Jonas aqui? Oi, Xará. Eu sou Jonas também. Para onde Deus quer levar Jonas? A única pessoa que pode te promover hoje é você. Você já imaginou a responsabilidade que você tem? Você e Ângela são os únicos que podem promover esse povo. Que é isso, apóstolo? É princípio. O mentor é aquele que te promove. Se você souber se colocar no lugar de discípulo. Por que nós estamos com o nosso mentor? Em primeiro lugar, para sermos promovidos. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: o seu mentor pode lhe promover. Diga, o seu mentor pode lhe promover. Irmãos, isso é tão real na minha vida. Eu estava ministrando esses dias, eu tenho ministrado por todo o Brasil, recebi vários convites para sair do Brasil, para ensinar essas estratégias, isso que eu estou falando aqui para você, fora, mas Deus não mandou ir para canto nenhum, então eu não fui. Eu só vou na instrução. Então a instrução foi para vir para o Japão, eu vim para o Japão. Mas lá no Brasil, Deus tem me mandado por muitos lugares. O ano passado eu fiz as contas, esse ano eu deixei de contar, mas o ano passado foram 189 horas de voo. Deu muito voo ali dentro do Brasil. Irmãos, debaixo desse entendimento, porque eu decidi ser discípulo, eu decidi estar com o Senhor, estando com o meu líder, que não é fácil. O apóstolo René roda muito, então sigo ele no Twitter. Eu sou discipulado pelo Twitter. E quando ele fica com raiva de alguém lá, eu apoio sem ter feito nada errado. Mas é o preço, né? Mas como Deus tem me promovido. Eu não sou um pastor, irmãos, de Brasília, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Eu sou um pastor do Nordeste do Brasil. E Deus tem me usado para impactar o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Mato Grosso, o Acre. Tudo isso por uma coisa, filhos. Porque eu decidi me colocar debaixo do meu líder, daquele que podia me promover. Tem outra coisa que eu vou falar ainda, guarda, ainda estou nessa. Então, Jonas, eu fico pensando onde é que Deus vai te levar. Onde é que Deus pode te levar, meu amado? Marcelo, eu fico pensando onde é que Deus pode te levar.
Eu fico pensando, Elias, pastor Elias, onde é que Deus pode te levar? Eu fico pensando onde é que Deus pode levar essa igreja. Eu fico pensando onde é que Deus pode levar o apóstolo William. Se Deus tem feito o que tem feito comigo. Eu cresci na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na Grande Natal. Está todo mundo convidado, muita praia bonita. Quando for para o Brasil, pode passar por lá. Só ver se tem vaga no hotel, porque às vezes já está dando overbook lá faz tempo, né? Moro numa casa muito boa, muito confortável. Teria o maior prazer de receber vocês lá. Quem gosta de praia aqui? Mas assim, irmãos, quando eu olho o que Deus tem feito na minha vida, eu fico sonhando o que Deus pode fazer na vida de vocês. Deus pode fazer muito na vida de vocês. Eu cresci em Parnamirim, onde as igrejas não passavam de 150 pessoas. Quando tinha uma igreja com 200 pessoas, era um escândalo. Depois que eu entendi esse projeto, a minha igreja está hoje com 2.000 pessoas. Dê um aplauso a Jesus. Irmãos, eu estou falando, irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, algo que eu queria que vocês entendessem. Nós somos uma igreja onde o povo ganha salário mínimo. Você sabe quanto é salário mínimo do Brasil? $300. Quanto é $300 aqui? 28, 2 notinhas daquela de 10, 8 daquela de 1. Para passar um mês. Quem aqui faz tempo que não vai no Brasil? Agora você não quer mais voltar, né? Para passar o mês. É por isso que quando vocês chegam lá, o povo pensa que vocês são ricos. Tudo, dá licença, apóstolo. Tudo de iPad. Tudo cadê? Deixa eu ver se tem uma maçã aqui atrás. Pronto, esse negócio aqui é iPad e eu posso. Então assim, o povo pensa que vocês são ricos, porque a realidade nossa é lá. Mas Deus nos deu um patrimônio em menos de 10 anos, irmãos. Pessoas que estão prosperando, pessoas que estão crescendo, pessoas que deixaram as drogas, famílias inteiras que foram libertas das drogas, e que começam a trabalhar, e desenvolver, e crescer. Deus nos deu um patrimônio hoje de mais de R$2 milhões. $1 milhão. O apóstolo René disse, Jonas é milionário. Eu disse, por que, apóstolo? Ali vale mais de $1 milhão. Como? Porque eu decidi colocar debaixo do manto do meu líder. Então eu preciso estar debaixo do meu líder para ser promovido. Você escreveu isso? Porque quando o pastor Elias chamar você para um discipulado, venha correndo, porque depois desse discipulado vai ter uma promoção. É arriscado até você ter um aumento do seu emprego. Dê um aplauso ao Senhor, meu irmão, celebre. Quem é solteiro vai conseguir a esposa. E vocês que já têm 2 filhos vão ganhar mais um. Mas eu falei que nós precisamos estar com o nosso líder por mais uma coisa. Para sermos treinados em amor. Treinados em amor. Nós falamos muito de amor. Na igreja evangélica nós falamos muito de amor. Os cristãos falam muito de amor. Mas quando nós estamos debaixo da liderança de alguém, nós somos mais desafiados a amar essa pessoa, somos desafiados a amar os defeitos dela, somos desafiados a amar as direções dela, somos desafiados a amar apesar dos problemas. Todo discipulado é um desafio ao amor, a amar o outro. Vocês viram que as últimas palavras que a Bíblia relata de Jesus para Pedro diretamente, quais foram? Pedro, tu me... Então vocês são desafiados a amar esse moço aqui. O grande desafio de vocês é crescer no amor a ele, porque na hora que vocês amarem ele, vocês estarão prontos para amar qualquer outra pessoa. Como é que é isso, apóstolo? Sim, é simples. Quando eu amo o meu líder, eu começo a viver os sonhos dele. E os sonhos do seu líder
Eu conversei com ele ontem à noite, ele me disse os sonhos dele. O sonho dele é essa nação. Ele abriu mão de tudo para estar aqui. Ele falou das condições que a família dele tem no Brasil. Ele falou das possibilidades que ele tem no Brasil. Mas ele abriu mão de tudo por amor ao Japão. Se você amar o seu líder, você ama os projetos que estão no coração dele. Se Pedro amasse Jesus, Pedro poderia pastorear o rebanho. Então escuta isso aí. Só pode pastorear o rebanho quem ama o líder. Dê um aplauso ao Senhor. Forte, né, irmãos? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Depois de 3 anos de discipulado, Pedro negou 3 vezes. Para cada ano de discipulado, ele estabeleceu uma negação. E Jesus voltou. E perguntou, e na 3ª vez ele chorou. E disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu sou um sujeito difícil, mas eu te amo. Eu sou complicado, mas eu te amo. Então, Jesus disse, então você pode apacentar o meu rebanho. E um pouquinho depois dali, 50 dias depois dali, Pedro é colocado à frente de uma multidão. E ele prega, e a Bíblia diz que no poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Diga, Pedro foi promovido, porque estava na presença do líder, e porque aprendeu a amar o líder. Jesus chamou os 12 para estar com ele, e para os enviar a pregar. Então você, quando está com seu líder, você é enviado a pregar. Você é enviado a um projeto. E qual é o projeto? O projeto, irmãos, na minha forma de ver, é que você treine também 12. Não é difícil alcançar o Japão. Se nós tivermos o foco certo na comunidade brasileira, estivermos o foco certo de levantar os nossos 12. Eu quero dar um desafio a vocês, que até o final do ano que vem, está longe, apóstolo, está longe não, porque precisa ser cumprido um processo de estar com o líder. Até o final do ano que vem, você está com seus 12 e você está com as suas 12. Derramando na vida deles. Vocês têm essa legalidade, vocês têm o amor por essa terra. E dentro de 3 anos, mais 3 anos, então mais 4 anos, daqui 1 ano seus 12 e mais 3 anos, a segunda geração de 12. Vocês vão ser uma igreja de mais de 300 pessoas. Dê um aplauso a Jesus. Essa nação vai conhecer a Jesus. Para vir para cá, eu orei muito. E eu fiquei perguntando, meu Deus, como nós vamos entrar no Japão? Como o evangelho chega? Meu Deus, já passou tanta gente por ali. Eu não sabia das histórias de avivamento no Japão. Há uma nuvem de avivamento no Japão, irmão. O líder do avivamento no Japão morreu há 2 anos. A nuvem está aqui. Quem quer pegar essa nuvem? Quem quer pegar essa nuvem? Um homem que pregou para japoneses e japoneses em massa se converteu. Você sabia que esse homem, ele encheu um estádio de beisebol para pregar o evangelho? Quem sabia disso? Vocês não sabiam disso? Pois isso aconteceu várias vezes aqui no Japão. O próprio David Young-Cho veio aqui pregar nessas conferências. Existe o livro dele em japonês, eu estou levando uma cópia para o Brasil, para corrigir e a gente lançar ele em português. Porque Deus decidiu abençoar essa terra. Estava faltando o quê? A estratégia. A estratégia está chegando. Estava faltando o quê? O entendimento da solução que Deus deu em Mateus 9 e Mateus 10. E o entendimento chegou. E o que é que está faltando agora? Nada. Você pode sair e ensinar a palavra. Você pode sair, desafiar a receber o reino de Deus. Você pode sair, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho de Deus e declarar que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Dê um aplauso a Ele, glorifique o nome dEle, irmão. Voltando para Mateus capítulo 10, nós vamos ver que Jesus, versículo 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem.
e para curar toda enfermidade e todo mal. Diga, quando alguém está debaixo de discipulado, tem autoridade para expulsar demônios e para curar enfermidades. Deus vai visitar o Japão com um manto de cura através da igreja. Eu perguntei para o pastor Fábio, que é um japonês da comunidade japonesa. Ele é brasileiro também, mas ele está inserido na comunidade japonesa. É diferente da gente que convive com brasileiros. Eu já estou, a gente, né? Já estou dentro já. Daqui a pouco eu venho morar aqui. Deus é bom, né? Deixa eu cuidar da minha igreja lá, eu lembrei da minha igreja. Deixa eu cuidar da minha igreja lá. Irmãos, ele disse, Jonas, o japonês quer ver duas coisas na vida de uma pessoa, e ele crê. Se ele vê, ele crê. Eu disse, o que é, Fábio? Ele quer ver testemunho, caráter, e ele quer ver milagre. Me diga uma coisa, irmãos. A nossa fé é uma fé de testemunho, de caráter, sim ou não? De retidão? Amém? E me diga uma coisa, irmãos. O nosso Deus é Deus de milagres. Então Deus vai começar a fazer milagre através da tua vida. Deus vai começar a fazer milagre através da tua vida. Irmãos, está faltando um milagre na minha vida. Porque através de mim Deus já curou câncer. Através de mim Deus já abriu vista. Pessoas cegas já passaram a ver. Através de mim Deus já cresceu perna. A gente teve um milagre lá na igreja, há um ano atrás, de um homem que ele tinha uma perna mais curta, era esse aqui. E ele andava assim, porque a perna era curta, ele é aposentado do INSS por causa dessa invalidez. E eu estava no culto e Deus falou comigo, eu vou crescer uma perna hoje. Eu disse, olha, quem tem problema de perna aqui, vem aqui que Deus vai abençoar. A esposa dele disse, é tu? Ele disse, nada mulher, ele é português. Nada mulher, porque já faz 27 anos que eu estou com isso aqui, ele estava visitando a igreja. Não pode. Terminou o culto, lá é muita gente, então ele foi embora, eu não vi também. Eu orei, eu disse, ó, a pessoa não está querendo vir, Deus está falando, mas eu orei e pedi que Deus abençoasse. No outro dia, irmãos, 5 horas da manhã, ele gritou, mulher, vem cá. E a mulher correu para ver. Ele disse, o que é, meu filho? Mulher, minha perna cresceu. Minha perna cresceu. O nome dele é Augusto. Aí a mulher disse, fica de pé. E ele ficou de pé. Ele tinha um osso bem grande aqui, que ele não conseguia ficar de pé. E ele ficou de pé. Ele ainda tem um trejeito meio estranho de andar. Mas quando a mulher viu que o osso tinha voltado para o lugar, que a perna tinha crescido, 5 horas da manhã ela saiu feito louca no meio da rua, gritando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O povo pensou que era assalto, que tinha morrido gente, e saiu todo mundo para a rua, e ela começou a gritar, meu marido foi curado, meu marido foi curado, meu marido foi curado, meu marido foi curado. E o mais engraçado, irmão, o irmão Augusto trabalha pendurado numa estrutura de 12 metros de altura, consertando a igreja. Dê um aplauso a Jesus. Eu fico preocupado assim, eu digo, mas irmão Augusto, pastor, deixa eu trabalhar, é melhor do que eu ficar em casa. Aquela família, irmãos, estava toda viciada no crack. Mãe e filhos, todos foram libertos. Deus vai trazer o manto de milagres sobre as igrejas do Japão. Comecem a orar, porque japonês é todo tímido, né? Japonês, eu estudei isso, japonês é um povo muito tímido. Não é isso? Mas eles vão perder a timidez diante da alegria. Porque eu fiquei sabendo que eles perderam a timidez diante da catástrofe. Nunca se viu japonês na rua chorando, e dessa vez se via. Mas eles não vão mais perder a timidez por causa da catástrofe. Eles vão celebrar na rua por causa da alegria. Marcha para Jesus, só de japonês. A igreja japonesa no Brasil vai ter. A igreja do Brasil no Japão. A igreja brasileira aqui no Japão tem um chamado. Vocês estavam diante de uma impossibilidade, mas eu quero te dizer, há um chamado. Há um chamado a ser discípulo, há um chamado a discipular.
Deus vai honrar vocês e Deus vai desatar sobre a vida de vocês. Deus vai trazer bênção sobre a vida de vocês. Marcelo, você não sabe, meu irmão, onde Deus vai te levar. Jonas, você não sabe onde Deus vai te levar. Os outros que eu não sei o nome, vocês não sabem onde Deus vai levar vocês, mas Ele vai levar vocês. Pastor Elias, pastora Ângela, Deus vai levar vocês onde vocês nem imaginam. Essa terra será chamada terra do sol da justiça. Essa terra será chamada terra da verdade de Deus. Tanaka Sensei visitou o imperador, o novo, 15 vezes. E se conta que o imperador se converteu. Não estou dizendo que ele se converteu. Ao certo, uma das filhas do imperador, um dos filhos dele lá, se converteu. A imprensa soltou, caíram em cima e abafaram o caso. Mas quando o imperador tinha um problema, chamava o pastor Tanaka. Entrou a legalidade na nação, irmão. Essa nação vai ser salva, irmãos. Era preciso eu sair lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para dizer isso a vocês. A nação vai ser salva. Japoneses vão se render a Jesus. Os templos shitoístas, esses templos serão, o nome certo, shitoísta, serão usados para a glória do nosso Deus. Que absurdo, apóstolo Jonas, receba a profecia. Templos, porque são templos comunitários, serão abertos para a pregação do evangelho. Irmãos, parece tão louco para vocês o que eu estou dizendo, também parece para mim. Mas eu sei que quando Deus mover vocês na unção de ousadia, na unção de milagres, e eles olharem para a vida de vocês e virem o testemunho de amor, Deus vai desatar a vida de vocês. Todas as vezes que eu chego num território, Deus me mostra. Quando eu cheguei na igreja de Marcos Valério, que eu ministrei o apóstolo Marcos Valério e o apóstolo Erivelto, quando eu ministrei, irmãos, quando o avião aterrissou em Manaus, eu ia ministrar a vida deles. Vidas, células e multidões, entendeu? Lá do Marco Valério. Quem inventou? Estava lá Marco Valério e Erivelto. Quando o avião aterrissou, Deus me mostrou uma figueira. E essa figueira começava a soltar frutos. Ela estava sem fruto, mas ela começava a soltar frutos. Eu dei essa visão para Marcos Valério e para Erivelto. E eu quero perguntar a você, está acontecendo? Amém. Está ou não está? Tá. O que é que está acontecendo naquela cidadezinha do interior que o apóstolo Marcos Valério tem uma igreja? A cidade toda foi tomada pelas células e pelo avivamento. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Agora olha só. Pergunte para mim, apóstolo Jonas. Pergunte, apóstolo Jonas. O que foi que Deus disse quando o avião aterrissou em Nagoya? Vou dizer para vocês, 4 palavras vieram ao meu coração. Vocês têm as 4 chaves para o coração do japonês. A primeira chave, a fé. A fé que vai trazer os milagres. A fé. A fé. Orem. Participem de todos os momentos dos seus vizinhos japoneses. Convivam com eles. E diante de uma impossibilidade que eles estão vivendo, orem por eles. Deus vai dar um milagre na vida deles. Segunda chave, aliança. Aliança fala de convivência e fala de fidelidade. Aliança com o seu líder. Eu quero testemunhar um negócio para você aqui.
A cada 2 anos, eu isso significa o quê? Eu cresci na igreja. Durante 20 anos, eu não tenho pastor. O que é não ter pastor? É estar sendo pergunta. É ter uma guerra e não poder repartir. É ter uma guerra e não poder repartir. É ter um problema e não poder compartilhar. É saber que alguém não está cobrindo aqui nos céus e está com a vida aberta a tragédias. É isso não ter pastor. Deus deu a vocês um pastor. Há 2 anos atrás, quando Erivelto deixou essa comunidade, eu acho que é mais ou menos isso, eu estava lá em Manaus. E aconteceu tudo isso que eu contei para vocês aqui. Eu não sei quando ele chegou, mas eu sei que ele chegou para ficar. E se você tem projeto para essa nação, se Deus colocou na sua vida um projeto de ver essa nação redimida, essa nação dos seus antepassados. Eu disse para os discípulos do apóstolo William, vocês estão aqui pagando dívida. Porque foi a nação que gerou vocês, ainda que vocês tenham ido para o Brasil. E vocês estão aqui pagando dívida. De ver esse povo redimido. A mesma dívida que o apóstolo Paulo tinha com os judeus. O apóstolo Paulo era um homem que era filho de judeu, mas que cresceu em Tarso. E ele depois se voltou para os judeus, para evangelizar os judeus. Quero dizer a vocês que esse moço aqui tem um sonho no coração. A vida dele não está mais no Brasil, ele não tem mais projeto no Brasil, o projeto dele está no Japão. E ele é seu pastor para isso. A primeira chave para o coração dos japoneses, Deus me falou no avião, é a fé. A segunda chave é a aliança. Levante a sua mão direita e diga: meu pastor, eu tenho aliança contigo. Diga: meu pastor, eu tenho aliança contigo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Responsabilidade, viu? Porque não teremos mais igrejas onde as pessoas migram de um lugar para o outro. Porque agora há pastores estabelecidos sobre as igrejas. A aliança, eles vão chegar. Os japoneses vão chegar e vão olhar a aliança. E vão honrar a aliança. Quem pode dizer amém? Terceira coisa que Deus me mostrou: o amor. Irmãos, vocês vão estar presentes em todo. A marca da igreja para alcançar o coração japonês é o amor. Porque vocês vão estar presentes na vida desse povo. Deus hoje me deu uma visão clara de centro de recuperação de drogados. Deus me deu uma visão clara de cuidado com órfãos, com crianças. Deus me deu uma visão clara de comida quente para quem não tem o que comer. Essa igreja será conhecida como a igreja que vai abençoar os que sofrem. É a chave, é a chave. A quarta chave que Deus me mostrou é a alegria. Porque como esse povo, eles precisam da alegria que tem dentro de vocês. Como esse povo precisa da alegria da igreja. Fé, aliança, amor e alegria. Os 4 pilares, as 4 chaves para o coração dessa nação. Apóstolo, você veio de longe para dizer isso? Irmão, vim. E Deus vai te honrar. Agora, como você precisa tornar prático isso? Essa é a sua grande pergunta agora. Vocês podem tornar isso prático, estando perto dos seus pastores, honrando os seus líderes, e estabelecendo uma novidade na sua rota e na sua caminhada. Vamos ficar de pé.